Menos de uma hora na região da Pedra Mole, adolescente morto, saída da escola, investigação da morte das irmãs na Grande Santa Maria da Cotipe. E agora tem ele, Denis Constantino, que conversou com o delegado Charles, a equipe da Secretaria de Segurança Pública, que conseguiu apreender o menor que confessou 6 crimes em menos de um ano. Matou por maldade uma mulher de 51 anos. Estava sentada na porta de casa, na região da Pedra Mole. A Secretaria de Segurança Pública, através do Dr. Chico Lucas, colocou o seu time em campo. E o menor disse em depoimento, eu vi a cara dele ontem, prestando depoimento, e ele disse na lata do delegado: eu sinto prazer em matar. Qual a idade dele? 15 anos de idade. Meu Deus. Ele disse que sente prazer. Ainda colocou o dedo na boca para sentir o sangue na frente do delegado de polícia. Eita! É por isso que muitas vezes a gente tem que começar o programa contando uma história, porque Denis Constantino, você foi lá e extraiu tudo do delegado, hein, Denis? Pois é, Kilson e Ali, nós estivemos hoje pela manhã para conversar com o delegado Charles, né, desse caso que ocorreu. A gente tem que explicar para os nossos telespectadores e ouvintes que esse caso não aconteceu ontem à noite. Esse caso, ontem, por volta do meio-dia, a gente já tinha uma movimentação com relação a 2 homicídios que ocorreram na região da zona leste da capital. O primeiro homicídio foi de um adolescente de 15 anos, identificado como Pedro. Ele foi morto a tiros em frente à Escola Municipal Professor Itamar Souza Brito, no bairro Pedra Mole, na zona leste Teresina. O Ivan cobriu esse caso. As informações é que esse adolescente ele foi atingido aí por 5 disparos de arma de fogo. Ele foi socorrido pelos moradores, mas não chegou, já chegou no hospital em óbito, né? Isso. E vale lembrar que no hospital próximo onde aconteceu, que é o Barromeu, lá na Pedra Mole. É um garoto de que idade, Denis? 14 anos. 14 anos de idade. O que morreu, né? Isso. Esse aí O que que tá na matou tela. seria o de 15. De 15 anos. Meu Deus. E aí, horas depois, né, dentro desse contexto aí, na região do Pedra Mole, um senhor chamado Tubarão, ele foi executado a tiros também no bairro Pedra Mole, na rua Gurupá. A suspeita, inicialmente perguntei para o delegado, ele vai explicar daqui a pouquinho para a gente, que os casos não têm relação. Porém, hoje pela manhã, já conversando com algumas pessoas, a gente checou de que esse senhor, né, o senhor Tubarão, identificado como Tubarão, ele foi morto por engano. Na verdade, não foi nem por engano. Os bandidos, querendo se vingar de alguém, eles atiraram na população. E acabou atingindo esse senhor. A informação que a gente checou e que a nossa equipe está em busca neste momento, nessa região, junto com os policiais também da DHPP, é de que o senhor Tubarão ele foi morto. Ele tinha nada a ver com o assunto, era um cidadão de bem. Voltava pra mas casa. os bandidos, por conta de uma questão de vingança, acabaram atirando na população e atingiram esse senhor ontem, logo após a morte desse adolescente. Ele estava no lugar errado, na hora errada. A gente pode considerar dessa maneira, né? E na investigação que foi conduzida ontem, que está sendo conduzida pela DHPP e também pelos policiais do Draco, a polícia conseguiu apreender esse menor de idade, que inclusive a mãe dele estava lá aos prantos na delegacia. Não sei se porque não sabia, imagino eu, dessa vida pregressa do filho, ou sabia, mas não imaginava que seria uma ficha extensa. Ele é suspeito de ter cometido pelo menos 7 homicídios aqui na cidade de Teresina. Além desse, a gente teve 6 homicídios, mais esse caso do adolescente de 15 anos de idade. Então, ele foi apreendido ontem por policiais, acusado de ter cometido o assassinato de Regina Célia da Silva, de 51 anos. Esse homicídio ocorreu no conjunto HBB no dia 31 de março, na mesma região do bairro Pedra Mole. A Regina foi morta com um tiro na cabeça enquanto estava sentado na porta de casa durante um tiroteio. O menor confessou ainda para os policiais o homicídio desse adolescente de 15 anos, o Pedro, que foi nas proximidades dessa escola. Pedro foi alvejado com 5 disparos de arma de fogo. Ele é suspeito de mais outros 4 homicídios, incluindo o assassinato aí de Célia, que também foi na região do Pedra Mole, que teria desencadeado aquela onda de violência na região do Socopo, Cidade Jardim e Pedra Mole. Então, assim, ele acumulou aí
pelo menos 7 homicídios nas costas desse menor de idade. E detalhe, né? Ele fala durante o depoimento para o delegado que tinha o prazer de tirar a vida das pessoas. Meu Deus. Adolescente de 15 anos de idade fala para a polícia que tem o prazer de tirar a vida das pessoas. Vamos ver o que é que o delegado fala sobre essa investigação que acabou prendendo esse menor de 15 anos. O próprio menor de idade, quando confessou esse crime, ele relata que já tinha estudado na mesma escola da vítima, então já conhecia essa vítima há algum tempo, né? E segundo ele, a vítima tinha uma relação de aproximação com a facção criminosa, primeiro comando da capital, esse é relato do menor de idade, né, do autor realmente da execução, e eles presenciaram a vítima fazendo alguns registros fotográficos, fazendo apologia ao PCC, né, fazendo símbolos que fazem referência a essa organização criminosa. E o menor, o autor do fato, ele é vinculado à organização criminosa Bondes 40, e segundo ele, a motivação teria sido realmente essa guerra, né, essa briga entre essas células de facções rivais. Teve um caso também relacionado a um adolescente que também foi morto na mesma região, que foi morto por engano. Também tem relação com esse crime que ocorreu durante o dia de ontem? Não, o menor, ele confessou, além dessa execução de ontem, né, pelo menos mais outras 6 execuções, inclusive a morte de uma mulher que já foi apreendida, inclusive, por esse caso. Todos esses homicídios eles estão sendo investigados pelo DHPP, a equipe, inclusive, coordenada pelo delegado Ivanildo, já tinha conhecimento do envolvimento dele em vários outros fatos, então, realmente, as diligências elas foram muito produtivas, que além da gente conseguir elucidar esses casos de ontem, nós conseguimos, quando eu falo nós, todo o sistema de segurança pública conseguiu coletar dados e informações que irão subsidiar outras investigações que estão sendo coordenadas pela equipe do delegado Ivanildo lá do DHPP. O delegado chama a atenção também a questão da arma, né? Que essa arma foi adquirida por esse adolescente no bairro da Agmamasa, que fica localizado aqui na zona sul de Teresina, e ele, no caso, cometeu esse crime e residia na região da zona leste de Teresina. Há uma integração entre esses criminosos das diversas zonas aqui da cidade de Teresina? Aquela região ali da Zona Sul, existe a presença de uma célula do Bondes 40, inclusive já foi alvo de diversas operações aqui no departamento do Draco. E a região da Pedra Mole também, infelizmente, há a presença desses núcleos criminosos. Então, como essas organizações elas interagem muito, essas células, há uma interação entre essas duas regiões, entre esses dois bairros, e sim, tivemos conhecimento, conseguimos constatar que a arma de fogo ela saiu aqui da Zona Sul, inclusive a pessoa, o adulto, né, o criminoso responsável pelo transporte dessa arma, ele foi preso também e foi autuado em flagrante delito aqui pelas equipes da Polícia Civil. Quais foram os outros crimes, delegado, que ele relatou, né? Tem um caso da Regina que o senhor falou agora há pouco, né, que foi morta no HBB. Quais foram os outros crimes nessa guerra dessa facção, nessa região que foi cometida por esse menor? Vários outros homicídios que aconteceram principalmente ali na região da Grande Pedra Mole, né, do HBB também, né, como exemplo do homicídio do Roniel, dentre outros fatos, né, que estão sendo investigados pelo DHPP. Uma equipe do departamento esteve aqui presente no decorrer das diligências, também conseguiu coletar informações, fez a oitiva desse menor, que relatou a participação em diversos outros crimes que estão sendo investigados pelo DHPP. No momento do depoimento, delegado, qual a personalidade que ele demonstra para vocês no momento em que ele relata esses crimes? Há um arrependimento por esses crimes que ele cometeu? E, Denis, eu particularmente já participei de muitas investigações, então aí são aproximadamente aí, um pouco mais, na verdade, de 15 anos dedicado à segurança pública. Já conversei com muitos criminosos, mas às vezes a gente até se assusta, né, com a frieza desse adolescente, um adolescente de pouca idade, 15 anos de idade, já participou de pelo menos, que ele confessou aqui, 7 execuções. E no contexto da oitiva, ele relatou que sente prazer em tirar a vida das pessoas. Ele relatou isso, que sente prazer em cometer esses crimes, em executar pessoas, seres humanos, né? Então,
Então, demonstra realmente uma frieza muito grande. Relatou que quando ele passa muito tempo sem matar, ele perde a felicidade, né? Tira o sorriso do rosto. Então, não demonstrou nenhum remorso, nenhuma piedade com a vida do outro, né? Realmente um indivíduo muito perigoso, com uma frieza realmente bem excessiva. Aí, Denis, chamou a atenção e chama a atenção, Eli, pelo fato... Olha, quando dá para os policiais ficarem assustados com as declarações, é porque o negócio é grave. Viu? Inclusive Meu esse Deus. depoimento foi acompanhado por 2 conselheiras. Eu conversei com as 2 que saíram lá da sala onde esse menor estava prestando o depoimento. Aí tem que chamar um psiquiatra. Elas, inclusive, ficaram Só os assustadas. conselheiros, não. Elas ficaram assustadas. Esse menino Isso é um psicopata, gente, pelo amor de Deus. chocou, inclusive, aí o delegado que... acostumado a lidar com essas acostumado, coisas, 15 né? anos. E o delegado Charles, ele foi, inclusive, agente federal, trabalhou em presídio federal, tem aí já uma experiência e também um psicológico muito grande para enfrentar. Mas chega a se assustar com tamanha frieza, tamanha audácia, sem remorso, hein, Denis Constantino? Pois é, o que é que me chamou a atenção diante de todo um fato desse aí que acaba, né, gerando muitos problemas na sociedade. Bom, o que é que me preocupa após essa apreensão desse menor de idade? Primeiro, é o tempo de ressocialização, onde um menor desse que demonstra psicologicamente que não tem condições nenhuma de ser reinserido na sociedade. O que é que vai ser feito pelas forças de segurança, pela a ressocialização do Estado, né? No caso a SASC, que vai ter que cuidar desse menor lá no centro de internação masculino. E o segundo ponto, né? Se ele vai passar, vamos dizer, dependendo da idade dele, tem 15 anos, deve permanecer aí 2, 3 anos nesse tempo de ressocialização. Mas o tempo desse menor dentro desse centro educacional, o que é que ele vai fazer com os outros que tiverem contato com ele? Porque a possibilidade de ele recrutar esses outros menores de idade para a organização criminosa que ele faz parte é muito grande. É muito grande. Porque a gente percebe que há uma maldade que chama a atenção, inclusive, das forças de segurança, como o que você acabou de relatar. Denis, vamos fazer uma avaliação sem romantizar. O menino tem 15 anos, ele já matou 7 pessoas. Se a gente for avaliar, ele pegou numa arma com 8 anos de idade e matou uma pessoa por ano. Vamos fazer esse cálculo, né? A partir dos 8 anos de idade, quando a gente olha para os nossos filhos em casa, que nunca viram uma arma, que tem empatia com um gatinho, com um cachorrinho, que nunca pensou em fazer mal a ninguém, aí você olha para um menino desse, que é um menino com 15 anos, e ele já matou, já tirou a vida de 8 pessoas, não existe ressocialização. Está fora de qualquer possibilidade, na minha opinião, e infelizmente, ou felizmente, não sei, ele vai ter vida curta, porque ele vai ser executado. E pode ser a solução para a sociedade, para esse menino, porque uma criatura de apenas 15 anos, que supostamente é um adolescente, já tem uma ficha criminal desse tamanho, com 8 vítimas fatais, não tem conserto, Denis. Pelo amor de Deus. Eu concordo com você. Infelizmente. Eu concordo. Aí pode prender, pode ressocializar, pode ensinar o que for. É dele. Ele sente prazer em matar. Ele tem as características, me desculpe aqui o doutor Eduardo Moita, que é o especialista no assunto, nós não somos, mas ele não tem empatia com o sofrimento alheio. Ele é insensível, ele tem uma ausência de emoções. Olha, mais claro do que isso, ser um quadro de psicopatia, não precisa nem ser o especialista como o doutor Eduardo para reconhecer. Infelizmente, eu fico triste de ver um menino nessa situação. O que é que explica uma situação como essa, né? De uma pessoa que declara ou é uma solidão extrema,
que ele possa viver pela sua realidade, apesar de ter visto lá a mãe bastante emocionada, muito triste, inclusive, lá na delegacia, ou é um caso de solidão extrema ao ponto de querer chamar a atenção, dizendo que tem o prazer de matar, pode ser um caso, mas como você viu ele pessoalmente, fisicamente você deu um parecer, né? Ou uma doença, que possivelmente seja o caso desse menor, né? Agora sim, eu só queria, volto a dizer, a minha preocupação com relação a esse menor de idade é a reinserção desse menor na sociedade. Porque à medida que termina esse tempo de ressocialização no menor que já tem 7 homicídios, 8 homicídios nas costas, e não tem condição alguma de ser reinserido na sociedade, né, pelo que a gente percebe, o que é que vai ser feito a partir de agora? Aí fica aqui o espaço aberto para os profissionais da Secretaria de Assistência Social se manifestar. O que é que vai ser feito a partir de agora, já que teoricamente ele vai pagar por esses 7 homicídios que ele cometeu nessa pena de 3 anos de reclusão num centro de ressocialização para menores de idade. Eu acho que inclusive o nosso código, Denis, não faz uma previsão de punir pessoas assim, com esse comportamento desse tipo. É apenas a prisão. E apenas a prisão não resolve, porque quando ele for solto, o sentimento de psicopatia, aquela coisa, aquela ânsia que o delegado Charles falou aí, que ele disse que fica triste quando não mata, ainda está nele. Com certeza. Vai continuar, com certeza. Basta ele ter a oportunidade, que ele vai continuar matando. Infelizmente, gente, é uma realidade que hoje a gente está vendo cada vez mais. O próprio Kilson, o próprio Denis, que sempre fazem matérias desse tipo, que sempre acompanham o desenrolar desses casos. Eu não sei se se vocês têm a mesma percepção que eu, mas a gente está vendo muitos casos desse tipo, de pedófilos, de psicopatas, ou tudo junto, de pessoas no interior do estado, em capital, em qualquer lugar. Pode surgir do nada um crime feito por uma pessoa dessas. Eu fico com muito medo. Eu vou finalizar esse assunto só para dar uma informação com relação ao homicídio, um crime que ocorreu agora há pouco na Vila Irmã Dulce. Só para finalizar algo que eu escutei ontem do pessoal que trabalha. Você vai me escutar, ele também. Se eu fosse um advogado, eu ia desconstruir o comentário dos meus colegas que estão aqui. Ainda bem que você não é um advogado. Mas assim, ontem eu escutei uma coisa que para mim... Não, pode desconstruir. De toda a conversa que eu tive, né, eu estava com o Célio da Fazenda da Paz, com alguns representantes de uma dessas comunidades terapêuticas, né? E algo que me chamou bastante a atenção, quando a gente estava falando sobre a questão das drogas, inclusive com o delegado Samuel Silveira também estava nessa roda de conversa, né? Uma das pessoas lá, né, dessas comunidades, ela falou assim: onde é que começa a ressocialização desses usuários? Ela falou assim: no simples ato de você sentar à mesa com seus familiares, já começa a ressocialização, já começa a prática de você evitar uma pessoa de entrar no mundo da droga. E aquilo me chamou bastante a atenção, porque ela não estava falando sobre sentar à mesa com essas pessoas, ela estava falando sobre a questão da estrutura familiar. Sim. Que faz com que, nessas realidades, por exemplo, o menor de idade com algum traço de psicopatia seja identificado e a família faça a intervenção a tempo, para que não seja inserido no mundo da criminalidade e faça mal à sociedade. Num caso de um usuário de droga, né, que num processo de desestruturação familiar, ele vai para a rua, vai roubar, matar, destruir uma família para poder alimentar o seu vício. Então aquilo me chamou bastante atenção quando ela disse: onde é que começa a ressocialização, onde é que começa a prática de você evitar com que os seus filhos evitem entrar no mundo da droga? No simples ato de você sentar à mesa com seus familiares. Eu acho conversar, que ameniza, para ter um espaço para poder dialogar com seus entes queridos. Ameniza bastante a questão da intervenção, de você dar a oportunidade para aquela pessoa fazer um tratamento, tomar uma medicação e controlar seus ímpetos
Com certeza eu acredito que sim. Mas olha, se você pegar como exemplo, não sei se você lembra daquele caso do garoto que era estudante de medicina e pedófilo, violentou as primas, que foi preso, acho que em Buenos Aires, Kilson. Sim. Menino branco, bonito, pode não ter sofrido nenhum tipo de preconceito na vida por ser branco e bonito, e os pais davam a oportunidade para ele fazer um curso como o de medicina. Com certeza ele podia até não ter uma estrutura familiar perfeita, mas oportunidades eu acredito que não faltaram. Sim. E Mas mesmo pode ter assim, faltado, ele Eli. se manifestou como um pedófilo. Independente da estrutura familiar, eu acredito, eu não sou especialista, viu, gente? É só um achismo meu aqui. Que Até somos ali. Até somos. Aquele sentimento está na pessoa, independente da sua estrutura. A estrutura pode facilitar o acesso a uma medicação, a um especialista, vai para um psicólogo, faz uma terapia, mas está nele. Mas eu vou lhe dizer mais uma vez, né? Aquilo que eu acabei de falar. Num caso desse aí, às vezes a família imagina que está oferecendo tudo para o filho, só não está oferecendo amor. O pai, a mãe acha que está oferecendo um curso de medicina, que está oferecendo dinheiro, carro de luxo, mas não está oferecendo amor dentro de casa. Aí eu volto para o assunto que essa pessoa me fez refletir, né? Sim. Se não sentar à mesa com seus entes queridos, você não vai conseguir identificar o que essas pessoas estão passando. É o caso, não estou dizendo que esse rapaz aí, que ele seja inocente ou que ele seja vítima da sociedade, não. Estou dizendo isso aí não. Estou dizendo que quando você tem uma base estruturada, você consegue dialogar para encontrar o problema e tentar resolver o problema. Quando não tem, a possibilidade dessa pessoa ir para o mundo da criminalidade e fazer o mal é muito grande. Né? Porque o mal é sempre o caminho mais fácil. Tá certo. Denis.